Um momento muito especial, quando a gente entende da importância de dedicarmos tempo da nossa vida como igreja para orarmos juntos. A oração coletiva, ela dá força para a igreja, ela traz renovo para a igreja, ela aumenta a fé da igreja, ela combate firmemente as setas de Satanás. Por isso eu conclamo os irmãos, em nome de Jesus, que valorizem mais o chamado a participar desse tempo de oração, nesses cultos das terças-feiras. Nós temos a palavra de Deus, mas nós temos essa ferramenta poderosa chamada oração, que a gente precisa desenvolver a cada dia na nossa caminhada espiritual e como igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você que nos acompanha virtualmente. Estaremos aqui agora recebendo uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite, para nos orientar, para nos mostrar caminho, para consertar caminhos e avançarmos nesta caminhada, sempre com o propósito de engrandecer o nome do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 1. E diz o texto sagrado: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor a reflexão desta mensagem. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use como instrumento e que cada um de nós possamos receber essa porção tão carinhosa da Tua palavra, tão despertadora para o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, buscar aprender, crescer, amadurecer e tornar a nossa vida dentro da realidade que o Senhor quer, uma vida que venha agradar ao Senhor. Assim te louvamos em nome de Jesus. Amém? Eu vejo dentro dessa porção da palavra de Deus, dentro dessa realidade de Eclesiastes, o sábio Salomão, um ensinamento tão desprezado por nós, um ensinamento de tão profundo conteúdo, de tão necessária realidade para as nossas vidas, mas que a gente não para entender,
buscar revelação dentro desta porção para as nossas vidas, amadurecermos, entendermos os ciclos das nossas vidas. Esse contexto da palavra de Eclesiastes, a partir do versículo 3 até o versículo 8, ele fala de ciclos nas nossas vidas. E muita gente não vive os ciclos nos seus próprios tempos e ficam vivendo ciclos os quais já passaram pela sua vida, mas você os prendeu. No sentido de que foram fatos que aconteceram, mas que você continua vivenciando dentro das suas realidades e, por consequência, lhes trazendo prejuízo, te deixando fora da realidade, porque a gente está preso a fatos, a gente está preso a situações, a gente está preso a estações, a gente está preso a sentimentos, a lutas, a dores, de fatos que já aconteceram. E o Senhor quer sempre que a gente avance na nossa caminhada e não fique preso a ciclos passados. Por isso, o título da nossa mensagem hoje é, dentro da série Pare com Isso, Encerrando Ciclos. Talvez eu tenha que fazer a parte 2 dessa mensagem, devido à quantidade de conteúdo que a gente precisa realmente trazer para o nosso coração e colocar em prática na nossa vida para que a gente possa avançar na nossa caminhada. A gente aprende na escola, pelo menos eu aprendi há muitos anos atrás, que os seres vivos, eles nascem, se desenvolvem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. São ciclos naturais da nossa vida, né? O calendário, ele é formado por ciclo, por dias, mês, anos, décadas, séculos, ciclos, né? As estações possuem ciclos, inverno, verão, outono e primavera, ciclos na vida. A Bíblia fala no Salmo 1 e diz que a árvore dará o seu fruto na estação própria, ciclos. E a Bíblia é muito contundente em relação a isso. Uma lição que eu aprendi na minha vida e guardo até hoje com muito carinho e tem me ajudado muito a cada tempo, é aquilo que nos ensina que a gente tem que ser resolvidos em relação ao nosso passado e definido em relação ao nosso futuro. Resolvido em relação ao nosso passado é não deixar portas abertas, é encerrar ciclos. Poderia dizer, como José disse, quando do nascimento dos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. O que ficou para trás é passado. Efraim, o que vale é daqui para frente. Ele fechou um ciclo na vida dele. Gente, vai lá em 1 Reis 19, aquela passagem de Eliseu pedindo ao profeta Elias, naquela caminhada, e ele pedia
a bênção daquele profeta e começou a seguir o profeta, e quando nesse processo o profeta o chamou, diz o texto lá em 1 Reis 19, a partir do 19, que ele queimou a carroça de boi, ele deixou tudo para trás. Não, para mim agora é uma nova história. E não é simples, como não foi simples para José, como não foi simples para Eliseu, como não foi simples para o próprio apóstolo Paulo. Em Atos 22, a partir do 17, Paulo, naquele processo de transformação, diz o texto: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Paulo: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão e nas sinagogas e açoitavam os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso. Ele tinha poder para paralisar aquilo tudo, mas não, ele deixou acontecer. E até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, o Senhor: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. E Paulo foi. Olha a mudança de ciclo na vida de Paulo. Ele não queria, ele estava com medo, ele estava receoso por causa da sua história de vida passada. Mas ele teve que ir. Ele teve que enfrentar uma nova realidade. O grande problema nosso, irmãos, como igreja, eu creio que a gente tem dificuldades de enfrentar o novo. Todas as vezes que se fala em mudança, em alterar situações, estruturas das nossas vidas, a gente traz um medo no coração, mesmo até que a gente esteja vivendo num modo, poderia usar a expressão aqui, insalubre, doente espiritualmente, mas a gente tem a dificuldade de mudar, porque a gente tem dificuldade de encerrar ciclos nas nossas vidas. E a gente precisa botar um ponto de determinação de mudança. A gente precisa mudar para que a gente avance. Se você não encerrar ciclos, a gente não avança. Você não vai avançar. Deus é um Deus de propósito. Dentro dos propósitos tem os ciclos de Deus, mas Deus não quer que a gente fique preso nesses ciclos depois que eles foram cumpridos em nossas vidas. E aí que está o problema. A vida, ela é feita de ciclos. Por isso, a gente precisa entender o básico. Como Eclesiastes denuncia para a gente, é o básico que está ali. Deus é um Deus de ciclo. E cada vez que nós terminamos uma fase na nossa vida, ou uma estação, outra está vindo. Necessariamente. Assim é com a minha vida, assim é com a vida. Assim é com a vida do ímpio, assim é com a vida do justo. É cíclico. E a gente, nesse processo
tem uma coisa que se chama semeadura e colheita. Nós temos a semeadura daquilo que nós plantamos. Se plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se a nossa sementeira não foi coisas plantadas, sementes boas, nós vamos passar um ciclo colhendo o quê? Coisas ruins. Não tem nada a ver com Deus diretamente. Tem a ver com a nossa sementeira. Mas essa sementeira, ela vai produzir. E quando ela passar a produzir, a gente vai encarar o quê? Uma nova realidade. Seja de tempo bom, seja de tempo de luta, de dificuldade, de dores. É claro que a gente sabe, todos nós somos um pouco maduros, para entendermos que quando nós semeamos coisas ruins, não andamos dentro do padrão de Deus, um dia o boleto chega, amém? Uma coisa que não vai deixar de chegar, ele pode até demorar um pouco, mas um dia o boleto chega daquilo que você semeou. Tem coisas boas que acontecem na sua vida hoje que você está assim, por que isso está acontecendo comigo? Quando se dá a oportunidade de perguntar, mas alguma coisa você plantou lá no futuro. E coisas difíceis, situações delicadas que a gente passa, porque nós semeamos o que não deveríamos semear. Por isso, a gente tem que entender que a vida é feita de ciclo. E por isso, para a gente avançar, você e eu, a gente não pode deixar pendências espirituais e emocionais sem a devida correção e sem o devido fechamento. A gente precisa fazer isso. Muitas vezes a gente avança, como o Eclesiastes diz, tudo tem seu tempo. Não é esse tempo cronos, não. Apesar de as consequências virem para as nossas vidas no nosso tempo cronos de vida. Mas que não é o tempo de Deus. Porque para Deus não tem tempo, Ele é o Kairos, Ele age quando Ele quer. E aí a gente não regulariza situações, fica empurrando situações com a barriga, decisões que precisaram ser tomadas dentro de um processo que Deus estabeleceu para a nossa vida, um processo de tratamento, de crescimento, de amadurecimento. E a gente, por não entender, por imaturidade, ou por negligência, ou por falta de vida espiritual, enfim, tantas podem ser as causas, a gente perde o tempo e continua vivendo aquilo que não é mais do tempo. Alguém está entendendo aí? Não estou filosofando, não. Tem muita gente que está vivendo o que não é mais para viver do seu tempo. Porque o tempo passou e você está preso ali. É a mesma coisa de uma pessoa que casa, preste atenção, jovens, aqui tem muitos jovens casados, casou, adquiriu mulher, filho, responsabilidade e quer viver a vida de solteirão. Pode, irmão Fernando? Não pode. Porque um ciclo que se fechou. Um ciclo se fechou. A realidade é outra. Você pode até dizer, foi bom enquanto durou. Mas agora é outra realidade. Aí a gente quer viver áreas das nossas vidas, esquecendo que a porta já foi fechada. Eu aceito Jesus Cristo, recebo o Espírito Santo de Deus, torno-me uma nova criatura,
recebo todo esse presente de Deus, mas eu continuo dando ensejo à minha velha natureza a fazer o que quiser. Fechou o ciclo? Não fechou o ciclo. A velha natureza manda mais na sua vida do que a nova natureza. Não fechou o ciclo. Não cresce. E aí você continua semeando errado na sua vida e depois é Deus que não presta, a igreja que não presta, o pastor que não presta. A gente precisa entender que novos ciclos certamente serão abertos nas nossas vidas. Como Eclesiastes diz de forma clara, o ciclo de sorrir, o ciclo de guardar, o ciclo de amar, o ciclo de curar, o tempo de arrancar o que plantou, um ciclo de coisa boa, amém? Pode surgir na sua vida. Mas pode ser que chegue um ciclo de coisa ruim, de tempo ruim. Aí a gente ainda costuma falar assim, o capeta está solto lá em casa, né? Está dando tudo errado, né? Tem uns crentes que falam assim, né? Tem nada a ver com o capeta. O capeta ele só pega, meu irmão, a brecha. O capetão só pega a brecha daquilo que a gente fez de errado. E entramos nessa realidade já com um passivo de um ciclo passado que não foi o quê? Resolvido. Aí a pessoa começa a ter o quê? Uma sobrecarga de situações na sua vida que não foram resolvidas em relação ao seu passado. E acaba o quê? Cansado. Cansaço é uma doença emocional, espiritual, que tira o nosso ânimo e que nos afasta de Deus. Tem muita gente cansada dentro da igreja. Não é de arrastar a cadeira e limpar o banheiro, ou fazer alguma coisa na cozinha, ou de servir, não. É o seu cansaço emocional e espiritual. E aí você não tem aquele dínamo, aquela dinâmica, aquela explosão que deveria ser natural nossa para viver na presença do Senhor. É muito saudável, salutar, que a gente pare um pouco e faça aquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta a fazer, que é examinar as nossas vidas. Né? Fazer uma avaliação da nossa vida, que ciclo ainda já passou, Deus já deu a mensagem, eu sei que aquilo é uma realidade, mas eu continuo preso naquilo. Eu não desenvolvi, eu não cresci, eu não amadureci, Deus me deu a lição, mas eu ainda estou chorando as dores, chorando as mágoas, chorando as perdas, reclamando, desanimado. Os gabinetes estão cheios, os psicólogos estão cheios, sobrecarregados. De pessoas que alimentam seus ciclos passados, suas dores passadas, suas experiências passadas. Esquece que tem Deus. Esquece que tem Deus na sua vida. E vive nessa retroalimentação prejudicial. Por isso, é necessário ter o entendimento de quando uma etapa, um ciclo, chega ao final da nossa vida. Isso só acontece quando nós temos o quê? Discernimento espiritual, maturidade espiritual, para não viver, né, com a vida espiritual entulhada
de coisas que já foram passadas, resolvidas, que não vai ter mais jeito de se mudar, mas que você continua dando crédito àquelas situações. Você continua retroalimentando aquelas situações na sua vida. A gente precisa chegar e dar um ponto final, isso é ato nosso. O que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Porque a vida espiritual sempre foi assim, debaixo da ordem de Deus. Debaixo da ordem de Deus, sempre foi assim. É o faça e o não faça, mas a ação é nossa. Muitas vezes, irmãos, eu creio que não, muitas vezes, eu quero dizer todas as vezes, a gente precisa encerrar ciclos, fechar portas, encerrar capítulos com maturidade. O fato acabou? Não. Está lá na história da minha vida, não é? Está lá, talvez com alguma cicatriz no meu corpo, talvez com alguma nódoa na minha conduta social, mas foi coisa do passado. Foi coisa que já foi definida por você na sua vida. Eu tive acompanhando um aconselhamento, isso há muitos anos atrás. E a pessoa tinha feito algo muito sério, muito errado e feio. E conversando com aquela interação ali, e eu pergunto assim, aquele fato, na época foi um adultério muito sério, eu perguntei assim, aquele fato ainda traz marcas na sua vida? Que nada, pastor, aquilo ali já está resolvido. Eu já entreguei na mão de Deus. Eu sei, rapaz, que pessoa resolvida. Foi um negócio assim, altamente constrangedor. A pessoa poderia estar carregando aquele negócio nas suas dores. Eu disse, não, pastor, de jeito nenhum, aquilo dali para mim está tudo resolvido na minha vida, não discuto mais isso não. Eu errei, Jesus me perdoou, fui para frente. Mas tem gente que fica carregando as coisas, já foi perdoado pelo Senhor, já sabe do conselho do Senhor, já sabe que precisa enfrentar novos ciclos na sua vida e não avança. Então a gente precisa ter a postura de determinação de dizer, não, aqui basta. Já paguei meu preço. Vou girar a chave. Vou enfrentar uma nova realidade. A gente precisa disso. A gente tem carregado muito lixo, né? E onde há muito lixo, ou pouco lixo, a vida do Senhor não flui. A gente tem que desentulhar os poços das nossas vidas, da nossa mente, né? Para que a graça de Deus, a ação, o mover do Espírito Santo, possa fluir do jeito que o Senhor quer que flua nas nossas vidas. Por isso, é questão de um grande discernimento que a gente precisa entender que situações já acabaram e que se elas continuam ganhando vida e se mantendo viva, é porque nós estamos dando oportunidade. Não. Sei que todos nós aqui temos nas nossas histórias de vida situações, não é? Passadas que talvez já foram resolvidas, talvez não, mas a gente precisa entender que já passou o tempo delas. O resto é marcas.
Não vai ter como você consertar mais aquilo. São marcas. E a gente tem que aprender a viver a realidade da vida. Eclesiastes, ele diz que a gente tem tempo de ficar calado. Em determinadas situações, a gente tem que entrar no silêncio espiritual e lançar na mão de Deus. Lançar na mão de Deus. E Ele nos afirma que dos nossos pecados, os quais foram perdoados, Ele lançou no mar do esquecimento e deles não se lembrará mais. E por que a gente fica nutrindo e não encerra esse ciclo? Porque a gente, na nossa natureza humana caída, nós somos movidos pelo negativismo, sustentando o negativo. Por mais que a Bíblia nos traga um posicionamento, uma postura positiva, a gente vive naquele ciclo do negativismo, de que isso não vai mudar, que isso vai me perseguir a vida toda. Vai sim, se você continuar dando crédito, não se resolver em relação a isso. Enquanto você não entender que todas essas situações para Deus, elas foram transformadas em pó. Para Deus. Para nós, a gente tem que entregar ao Senhor. E se entregar ao Senhor. É a solução que nós temos como cristão. Assumindo os nossos erros, os nossos acertos, né? As nossas alegrias e tristezas, as nossas falhas. Quando a gente assume tudo isso, a vida fica mais fácil. A vida fica melhor de ser vivida. E aí a gente vai ter o coração mais disponível para as coisas de Deus, porque não vão haver resistências, não vão haver obstáculos que muitas vezes traz um desgaste, não só para a nossa vida, para a nossa família, familiares, trabalho, traz desgaste para tudo, porque a pessoa não está resolvida. Assisti um videozinho hoje interessante, mas apareceu para mim de acaso, né? Uma mulher chegando em casa, aquela coisa toda, o marido foi ali dar um beijo, ela disse, sai, que eu não quero saber de marido hoje, não quero saber de ninguém junto de mim, não sei o que, vai embora, e suma. Ela foi dormir. Quando acordou, tinha um bilhete na cama, eu fui embora. Abriu agora, você está brincando? O cara pegou tudo e foi embora. Ela ficou assustada, pegou as coisas dela, foi no trabalho. Quando chega no trabalho, reclamando da vida, das coisas que ela estava vivendo, a secretária chegou junto dela, olha, eu vim comunicar à senhora que eu estou pedindo minhas contas hoje, viu? Que eu não estou sentindo mais que eu devo trabalhar aqui. Você vai sair! Aquele ambiente ruim. E aí foram vários episódios que aconteceram na vida daquela mulher naquele dia. Por quê? Porque estava trazendo consigo um ranço e uma bagagem de coisas que poderiam já estar resolvidas, tratadas, mas que estava contaminando todo o seu contexto de vida. Pense em relação a você. Pense em relação à sua casa. Pense em relação ao seu trabalho. Muitas vezes a gente está no trabalho e fala assim, ninguém presta, quem não presta sou eu. Mas a gente só enxerga o defeito nos outros.
A gente está na igreja, todos os irmãos têm defeito. A gente esquece que nós temos defeito. Porque a gente só está olhando para os outros, não olha para a gente. Por isso, irmãos, a gente precisa entender que nós não vivemos e não podemos viver ao mesmo tempo, no passado e no presente. Não tem como. Ou você vive o presente, ou você vive o presente, ou você vive o presente, porque manter-se no passado não é viver, é destruir-se. É destruir-se. É contaminar-se a cada dia. Até o dia que você perde graça em tudo e o tempo passou. É por isso que a vida é cíclica. Deus fez tudo cíclico, para que a gente aproveite os tempos cíclicos. Se você casou, vá aproveitar o seu casamento. O tempo de solteiro passou. Se você concluiu o seu curso, vá agora desenvolver sua profissão. O tempo da ociosidade já passou. E faça tudo com prazer, porque são ciclos. Assim é a nossa vida espiritual, cíclico. Se eu estou aqui hoje, eu tenho que a cada dia, quando eu falo assim, eu estou aqui hoje, eu falo assim, nós estamos aqui hoje. A gente tem que aproveitar esse tempo chamado hoje na nossa vida. Aí eu estou há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos no reino, mais distante de Deus, todo intoxicado com as lesões do passado. Que prazer eu tenho, que paz é aquela que a Bíblia diz que excede todo entendimento, eu vou desfrutar. Que alegria é aquela que a Bíblia diz que nós encontramos e que eu não usufruo. Por quê? Porque eu não recebo, eu não vivo isso. Porque eu ainda estou fechado a situações passadas. Isso, eu repito aqui. Antes de começar um tempo novo, tem que encerrar o velho. E aí a gente passa por algumas situações que a gente tem que tomar decisões. A gente, muitas vezes, para vencer um ciclo passado, a gente tem que perdoar, a gente tem que renunciar, a gente tem que ceder, a gente tem que sofrer um prejuízo. A gente talvez tenha que dedicar tempo da nossa vida para que a gente possa viver o novo de Deus. Senão, a gente vai entender lá na frente que uma das características do tempo de Deus para a nossa vida é que Ele não volta atrás. O que passou, passou. Meu Deus. Aí eu entro no Cronos agora. Como o tempo tem passado rápido. Meu Deus do céu. E se o Cronos tem passado rápido, a gente tem que ter a percepção que é nesse Cronos que nós vivemos, que nós temos a oportunidade de conviver com Deus. É nesse tempo de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até o dia que Deus quiser. É nesse tempo que Deus nos deu, não é em outro tempo. Você não vai ter outro tempo, você não vai reencarnar. Acabou aqui, morreu. Hebreu já fala, depois da morte segue-se o juízo. Não tem reencarnação, não tem nada disso. A vida da gente é para ser vivida o quê? Aqui. Para ser vivida aqui.
Não perca o tempo. Por isso, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. E a pergunta é, o que é que você está disposto a abrir mão para encerrar ciclo? O que você está disposto a abrir mão para encerrar o ciclo passado que manifesta na sua vida até hoje? Que você está precisando abrir mão, que você está precisando de se desapegar. Né? Uma pessoa morre numa família, ciclo da vida dela, por mais amada que fosse por seus familiares, o tempo dela chegou de morrer. E a gente que fica vivo, a gente vai passar o período natural de luto, e a vida segue. A saudade continua, mas tem gente que vive escravizada ao luto. A vida acabou. Minha vida não faz sentido, porque meu avô morreu há 20 anos atrás, eu até hoje sofro com aquilo. Meu Jesus Cristo. Não dá. É questão de maturidade e de discernimento. Não estou menosprezando as dores de ninguém, não. Eu estou trazendo o despertamento para uma realidade de vida. Porque o tempo que você ficou sentindo dores é o tempo que você perdeu para desfrutar da vida, de novos ciclos de Deus na sua vida. Porque se o ciclo não foi fechado, o que vai vir não vai prestar. A sua sementeira continua baseada em coisas que não vão dar frutos bons. Por isso, irmãos, a gente tem que sair dessa prisão que nós mesmos nos colocamos. Você está preso nisso, não é porque Deus quer, não. É porque você quer. Ou não está tendo entendimento. Que oro a Deus que a partir de agora você tenha de buscar a libertação, forças no Espírito, através do conhecimento, do entendimento da palavra, da revelação da palavra, para dizer assim, agora basta, para que eu possa avançar. Tudo o que nos prende hoje, desses ciclos passados, ele já está refletindo em nosso futuro, se a gente não encerrá-lo hoje. Conseguem perceber? Você vai continuar permitindo que aquela realidade vá para frente. E, por consequência, a gente perde a beleza de viver o Evangelho do Senhor. A Bíblia diz que, lá em 2 Pedro 2,19, diz que nós somos, em suma, escravos daquilo que nos domina. Se você tem deixado se dominar por situações passadas, por ciclos passados, você continua escravo daquilo que continua te dominando. E não pode. A palavra do Senhor, ela em contraponto, em João 8,32, salvo engano, fala: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. E o que é que a gente precisa pegar? É trazer para a nossa vida a promessa de Deus, a bênção de Deus. Eu estou liberto em Cristo. Eu não posso ser escravizado por mais nada. Não posso. O fato existiu, mas ele não me causa mais dores, não me causa mais frustrações, não me causa mais mágoas, não me causa mais arrependimento. Não, eu estou liberto disso daí. Porque eu não sou mais escravo. Tem um louvor que canta: não sou mais escravo do medo.
eu sou filho de Deus. Mas a gente precisa entender que a decisão é nossa. Já estamos indo para o final. A nossa vida, ela é feita de propósito. E cabe a nós entendermos os propósitos de Deus, caminharmos dentro dos propósitos de Deus e respeitar o tempo de Deus. Talvez você tenha passado um tempo de luta e de dor. Propósito de Deus com efeito pedagógico para corrigir alguma coisa na sua vida. Deus te mostrou, Deus te ensinou, eu aprendi a lição, encerrei aquele ciclo. O que eu preciso agora é colocar em prática essa nova realidade de vida. Aí o Senhor vem, nos trata, nos moe, passa 2, 3, 4 meses, depois a gente volta à mesma tranqueira de viver aquelas mesmas coisas. Não há cura, eu continuo sendo o quê? Escravo, não há libertação. E se não há libertação, gera tristeza, gera insatisfação, gera frustração. E o povo, que era para ser o povo mais feliz da terra, né? Eu creio que nós fomos chamados para, no mundo de trevas, de dores, nós somos chamados para vivermos a felicidade do Senhor. Continuamos muitas vezes iguais a muitas pessoas do mundo, com a cara feia, bicudo, reclamando de tudo. Por isso, nós temos que entender o momento oportuno de encerrar ciclos nas nossas vidas. Porque a nossa vida, ela não acaba hoje. Ela vai continuar. Ela vai continuar. Até o dia que Deus permitir. E a gente tem que buscar a qualidade espiritual de vida. Tem muita gente com seus corpos físicos doentes, sua alma doente, porque ciclos ainda não foram fechados. Quero concluir essa mensagem dizendo assim: quando você fica na mesmice, alimentando ciclos passados, acaba apodrecendo, como a semente que não é plantada. Nós temos tudo nas mãos para desfrutar o melhor de Deus. Nós temos o tempo, como diz Eclesiastes 6:3. 3:6, melhor dizendo. É tempo de jogar fora. Hoje é o tempo de você jogar fora, no lixo, aquilo que tem impedido você avançar. Aqueles ciclos que já te ensinaram na sua vida, que você já tirou lição, mas que ainda continuam abertos. É tempo de você encerrar. É tempo de você dar um basta. É um tempo de você se levantar e caminhar na palavra de Deus, superando traumas, dores e se tornar um carvalho de justiça. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Nós temos visitantes aqui nesta noite, né? Que bom, isso alegra o nosso coração. Eu queria fazer um convite a você que nos visita nessa noite. Você que quer se aproximar mais de Jesus, quer conhecer mais de Jesus e que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui nesta noite? Se tiver, levanta a mão, para que a gente possa orar por sua vida e você fazer uma declaração que está se entregando ao Senhor e buscando viver um novo ciclo na sua vida. Tem alguém aqui nesta noite? Levante a mão para a gente.
que deseja entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo? O silêncio diz que não, mas que o Senhor continue abençoando a sua vida. Pastor Gabriel, esteja orando, agradecendo a Deus pela palavra. Feche seus olhos nesse lugar. Entregue a sua vida, o seu tempo, e que o tempo de Deus seja cumprido e completo na sua vida nessa Amém. noite. Senhor, muito obrigado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado, Deus. Aprendemos hoje, ó Deus, a como ser suficiente no Senhor, a como confiarmos cada vez mais no Senhor, a como esperarmos também no Senhor, a encerrarmos nossos ciclos, ó Deus, que precisam ser fechados, portas que precisam ser fechadas, porque o Senhor tem novas portas para serem abertas diante de nós. Ajude-nos, ó Deus, a ultrapassarmos essas portas. Ajude-nos a viver um novo tempo que o Senhor tem para nós. Amém. Sustenta, Senhor, cada um de nós, porque dependemos do Senhor. Amém. Ajuda-nos nesta hora, ó Deus, a vivermos o tempo precioso que o Senhor tem nos dado, mas nós queremos viver, ó Deus, o tempo do céu sobre nossas vidas. Amém. Fala conosco com esta palavra. Continua, Amém. Deus, falando de modo especial. Amém. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Amém. E que possamos, ó Deus, levar a Tua semente, Senhor, para mais e mais vidas. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Continue abençoando a sua semana. Dê um abraço ao seu irmão, sua irmã, e nosso culto está encerrado.